Olá! Todos nós queremos saber o segredo para muitas coisas nessa vida. Queremos saber o segredo para a receitinha do bolo tão gostoso. Queremos saber o segredo para comprarmos um carro tão desejado. Queremos segredo para o sucesso de determinadas coisas. E eu quero falar hoje sobre segredos. Isso mesmo, segredos para uma vida cristã abençoada. Acompanhe esse vídeo e seja muito abençoado. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Verso 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. O texto do capítulo 10 de 1 Coríntios são 33 versículos. Com certeza aqui no vídeo do YouTube eu não consigo ler todo o texto ou até mesmo passar detalhe, tintim por tintim, apesar de querer fazer isso, porque você que me acompanha no meu canal sabe muito bem como a gente está estudando 1 Coríntios. Mas, como os vídeos são gravados para que você assista uma vez por semana, então eu quero falar hoje de forma bem objetiva sobre esse texto de 1 Coríntios 10. O apóstolo Paulo aqui vai falar para a igreja de Corinto e agora ele vai usar o exemplo de Israel para ser uma inspiração para aqueles irmãos. E basicamente ele vai falar sobre seis coisas importantes que o povo de Corinto, a igreja de Corinto precisava de aprender para que eles não cometessem os mesmos erros que Israel cometeu no passado. Paulo percebia que aquela igreja estava seguindo o mesmo caminho. E então ele mostra Israel como exemplo para que eles possam ver as consequências e, consequentemente, não seguir esses caminhos. E a primeira coisa que Paulo vai falar aqui está no verso 1 a 5. Ou seja, ele vai falar que o fato de Israel ter sido um povo escolhido por Deus, isso não era garantia de sucesso. Paulo está dizendo que privilégios, ter sido um povo escolhido por Deus, não era garantia de sucesso. E isso é importante porque muitas vezes nós achamos que o fato de Deus estar conosco, o fato de sermos escolhidos por Deus, nos faz sermos pessoas que têm a garantia do sucesso. Não, nós precisamos entender que se nós desobedecermos às ordens de Deus, se nós formos infiéis com Deus, Deus não nos abençoará mediante a nossa desobediência. Ele não deixa de ser fiel, mas Ele é fiel quando Ele cumpre em que você venha colher as consequências do seu pecado. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai falar aqui está no verso 6. E ele vai mostrar, a partir do texto que eu mesmo li, onde os erros também devem nos ensinar. Isso mesmo. Não é só os acertos que nos ensinam, não é só a palavra de alguém sábia que nos ensina. Os erros também devem ser uma inspiração para que nós possamos ter sucesso, ou seja, termos uma vida abençoada. Em nossa vida cristã, nós precisamos olhar isso. A terceira coisa que me chama a atenção está no verso 7. O apóstolo Paulo fala assim: não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Do verso 7 ao verso 11, Paulo mostra que apesar deles terem começado bem, eles já também não continuaram bem, ou seja, eles estavam seguindo o caminho da idolatria. Paulo mostra que uma série de pecados cometidos pelo povo de Israel, como idolatria, imoralidade, murmuração, colocar Deus à prova, mostram que Israel, apesar de terem começado bem, quando Deus os chamou, quando eles foram para Deus, eles se perderam. Por isso,
Talvez eu e você estejamos no início da caminhada cristã, estejamos assim fervorosos, buscamos e vamos na igreja, oramos, lemos a Bíblia, estamos intensos, mas nem sempre isso é garantia. Por isso, nós precisamos de cultivar, ou seja, estar sempre nos alimentando para que aquilo que foi do início não se perca. Talvez você já passou do início há muito tempo. E aí é hora de você abrir os seus olhos e perceber isso. Segundo, o verso 12, ele vai falar sobre o fato que me chama muito a atenção, onde ele diz: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Olha, talvez esse seja um dos maiores desafios para mim e para você enquanto cristão. Temos sempre a consciência de que se estamos de pé é pela misericórdia de Deus e que nós não somos tão fortes assim para podermos achar que a gente não tem que estar sempre vigilante. Seja sempre atento e seja muito cuidadoso, porque só cai quem está de pé. Então Paulo está dizendo, cuidado com o fato de acharmos que já estamos imunes a qualquer pecado. E depois ele vai falar sobre vencer a tentação e uma coisa que me chama muita atenção está no verso 14. Ele diz, fujam da idolatria. Por que Paulo fala isso? Porque existem coisas na nossa vida que a gente não resiste, não enfrenta, a gente foge. Se você quer ter uma vida cristã e ter sucesso, ou seja, seja bem sucedido na sua vida cristã, você não precisa e nem deve negociar com o pecado. O pecado a gente tem que fugir. Se às vezes você que está sendo tentado em uma área ou tem uma dificuldade em uma determinada área, não negocie isso. Pelo contrário, fuja para que você consiga então ser fiel. E não é só fugir hoje, mas talvez fugir para o resto da vida, porque essa seja a sua área fraca. Você quer ser bem-sucedido como cristão? Você quer caminhar bem? Fuja do pecado na sua vida. Hoje eu falei sobre seis segredos que você e eu precisamos de viver, mas que você possa pelo menos observar um e assim viver ele na sua vida, para que você seja bem-sucedido como cristão, seguindo a palavra de Deus. É isso mesmo. Guarde essa palavra e viva ela todos os dias da sua vida.